Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós estaremos falando sobre a BIOS ou o BIOS do computador. O que é o BIOS? BIOS em computação significa Basic Input Output System, Sistema Básico de Entrada e Saída. É um único software gravado em memória permanente que já vem pré-configurado no computador. Onde encontra-se essa BIOS? Na placa-mãe. A BIOS é um programa de computador pré-gravado em memória permanente, chamado de firmware, executado por um computador quando ligado. Ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional. Se perguntarem para vocês qual é a principal função da BIOS, essa daqui, ó, carregar o sistema operacional. É apontar onde vai estar os primeiros arquivos de boot para que o sistema operacional seja carregado. E aí, se fizer outra pergunta para você, a gente tem duas perguntas distintas. O computador liga. Quando que eu sei que o computador ligou? Quando ele abre a BIOS. Mas para o computador ligar ele tem que carregar o sistema operacional? Não necessariamente, porque quando o computador liga e você já tem acesso à BIOS, significa que a verificação do hardware já foi feita, então todo o hardware está ok. Aí você pode ter um problema no sistema operacional. E nesse caso a gente poderia ter até um problema de HD, se for o caso. Mas os hardwares básicos já foram verificados, como placa-mãe, processador, memórias RAM principais, adaptador gráfico, tudo isso foi verificado. O computador liga. Se você tem acesso a BIOS, o computador liga. Caso contrário, ele não liga. Mas ele não está carregando o sistema operacional. Aí é outra história. Porque quem que é responsável por carregar o sistema operacional? Quem que é o principal responsável por esse processo? É a BIOS. A BIOS, ela tem dois softwares instalados dentro dela. Um a gente chama de setup, o outro a gente chama de host. Tá? Então a BIOS ela é o chip, né, presente na placa-mãe, que tem dois softwares, o setup e o host. O setup é esse software aqui, ó. É quando você acessa a BIOS e você tem acesso a esse software. Geralmente ele tem fundo azul, letras amarelas, ou pode ter fundo preto, letras brancas. Tem algumas BIOS mais modernas hoje que já são gerenciáveis, tem interface gráfica, você pode configurar ela utilizando o mouse e por aí vai. Aqui, ó, na placa-mãe, a BIOS ela é um chip presente na placa-mãe. Aqui eu vou dar uma aumentada para vocês poderem visualizar bem aqui na placa-mãe a BIOS. Então, não tem como, para a gente ter um software pré-gravado em memória, ele tem que estar na placa-mãe. A placa-mãe é a principal placa do computador. Então, quando você ligar o computador, ela vai acionar primeiro a BIOS dela. Então, BIOS é um chip ROM. Nós estudamos bastante sobre memórias RAM. E agora, eu trago para vocês o chip ROM. O ROM, como o próprio nome já diz, significa Read Only Memory, memória somente de leitura. Exemplo de memória ROM, CD-ROM, DVD-ROM. Qual que é a característica dessa memória ROM? Ela não permite alteração parcial. Olha, professor, mas o senhor falou que eu posso configurar a BIOS para ela carregar o sistema operacional. Joia, mas então logo nós vamos chegar nisso daí. Uma memória ROM, ela não permite alterações parciais. Para você poder alterar a BIOS, você teria que efetuar uma nova gravação no chip dela. Então você teria que regravar todo ele novamente. A mesma coisa, você consegue fazer alteração parcial na gravação de um CD-ROM, por exemplo? Não consegue. Professor, mas eu consigo formatar um CD-DVD LW. Certo, mas aí você faz o que? Você formata todo ele. Você não consegue excluir apenas um arquivo daquele CD-ROM. E a BIOS é a mesma coisa. Se você fosse alterar ela, você teria que alterar toda ela. A grande vantagem é que as configurações de fábrica da BIOS, elas são bem padronizadas. Então, mesmo que ele sempre volte para a configuração de fábrica, se for o caso, ela volta para a configuração padrão. Qual que é a principal função da BIOS? Carregar o sistema operacional. Para isso,
nós precisamos configurar o boot. O que é boot? Boot significa inicialização, tá? Inicializar. Então o boot na BIOS ele vai apontar para onde está o sistema operacional. Então, se esse sistema operacional vai estar no CD DVD, se ele vai estar num pendrive, se ele vai estar no HD, se ele vai estar num cartão SSD e assim sucessivamente. Poxa vida, mas como assim um sistema operacional no CD DVD? Veja bem, se você quer formatar um computador usando uma mídia, um DVD-ROM, por exemplo, você tem que apontar o boot da BIOS para aquele CD-ROM, porque senão você nunca vai conseguir formatar o computador. Ele vai ficar buscando sempre o sistema operacional dentro do HD. Ah, beleza, estou com o sistema operacional instalado, funcionando perfeitamente. E nesse caso eu poderia configurar o boot, o primeiro boot, para o HD. Então o boot significa inicialização, ou inicializar na informática. Mas como que eu configuro o boot se a BIOS não permite alterações parciais? E ela já vem com configurações de fábrica. Para isso a gente conta com um chip chamado CMOS ou CMOS, tá? Isso daqui refere-se ao tipo de material que compõe esse chip. Já a CMOS ou CMOS, ele é um chip do tipo RAM. Então os chips do tipo RAM, eles têm uma característica muito importante que eu já falei para vocês. Eles são voláteis, né? Então toda vez que você desliga o computador, tudo que estava dentro de um chip RAM é apagado. A ROM não, a ROM você pode desligar, que permanece, todas aquelas alterações permanecem, só que não permite alterações parciais. Esse CMOS, tá, é alimentado por uma bateria chamada bateria de lítio. Tem muita gente que confunde esse chip com a bateria. É aquela bateriazinha, aquela pilha, alguns acham que é pilha de relógio também, que está na placa-mãe. Então, a gente conclui que esse chip, ele só é desligado quando essa bateria acaba. Quando o computador vem de fábrica, essa bateria dura 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos ela dura. E depois quando você começa a trocar, dependendo da marca da bateria que você colocar, ela vai demorar menos ou mais tempo. Então esse chip não desliga. É esse chip, por exemplo, que armazena a data e a hora do computador. Quando você liga o computador, você pode ver que a data e a hora estão sempre corretas. Aí você desliga hoje, tira ele da energia, desliga o estabilizador e daí você liga o computador daqui 1 semana, 2 e a data e a hora está correta. É esse chip aqui que armazena as configurações da BIOS e ele é um chip do tipo RAM. Por isso que ele precisa da bateria de lítio para ele não ser desligado. E uma das características dele é ser muito econômico, então ele consome pouquíssima quantidade de energia. Por isso que essa bateria dura por muito tempo. A memória CMOS armazena informações relativas à configuração de hardware, que podem ser alteradas de acordo com a mudança do sistema. Então, quando você faz uma alteração no setup da BIOS, quem segura, quem mantém essas alterações é a memória CMOS. O POST, então eu falei que a BIOS ela tem 2 softwares. Então a BIOS é um chip com 2 softwares. Setup é aquele software que eu falei para vocês que tem um fundo azul, as letras pretas, ou às vezes tem interface gráfica, é o primeiro software que aparece. O POST ele é um software pré-configurado, não tem como a gente alterar. Como que a gente identifica o POST? O POST ele é responsável pela verificação do hardware. Tá? POST não é esse daqui, tem gente que confunde também o POST com o speaker. Esse speaker aqui é o que emite o sinal do POST. O POST é um programa também gravado na BIOS. Qual que é a função do POST? Verificar o hardware. O que significa POST? Power on Self-Test, autoteste de partida, diagnósticos e testes realizados nos componentes físicos. Quais componentes físicos são esses? Processador, placa-mãe, memória RAM e adaptador gráfico. Então, se esses componentes estiverem ok, a BIOS vai dar início à sequência de inicialização do sistema operacional. Se algum desses componentes falhar, a gente nem vai ver, a gente vai ver só a tela preta, ela não vai abrir nada, né? O monitor não vai abrir nada, o computador não vai inicializar e ele vai ficar parado. Então, para que o computador funcione, esse teste tem que ser positivo. Então, tem que estar ok, processador, placa-mãe,
tá? Adaptador gráfico e memórias RAM principais. E se, quando a gente liga o computador, que essa verificação é ok, a gente escuta um bip, né? Um bip único, apenas um bip. Esse bip é o post. O post ele se comunica com o meio externo através de sequência de bips. Então cada sequência, depois nós vamos ver em sala de aula isso daí melhor, cada sequência identifica um tipo de erro no hardware. Ou um bip simples significa que o hardware está ok. Se você liga o computador e ele faz um bip, um único bip, significa que o hardware está ok. Ah, mas agora não carrega o sistema operacional. Aí é outro problema. Mas o hardware está ok, o hardware básico está ok. Aproveito para fazer uma pergunta para vocês. Computador liga sem HD? Liga. Tá? Computador liga sem o HD. O HD não faz parte dessa sequência aqui de teste. Por quê? Porque a gente sabe que o computador liga quando ele aparece a BIOS, quando ele mostra a BIOS para a gente. Então se ele consegue carregar a BIOS, ele está ligando. Então nem sempre o HD vai estar ok, mas ele mostra a BIOS. Aí você não consegue formatar o computador, não consegue inicializar o sistema operacional, aí é o problema no HD. Tá? Então esse teste aqui não é feito no HD. Sequência de inicialização. Nós sabemos que a principal função da BIOS é carregar o sistema operacional. Como que funciona essa sequência de inicialização? Primeiro, quando você liga o computador, ela vai verificar na CMOS as informações que estão armazenadas, né, nessa memória. Então, ela vai verificar na CMOS para onde, por exemplo, está apontado o boot. Depois, entra em cena o software post. O que ele vai fazer? Vai verificar o hardware. Verifica o hardware para ver se está tudo ok. Em seguida, ativação de outras BIOS. Então você tem uma placa de vídeo off-board, então vai ativar a placa de vídeo off-board. Posteriormente a isso, descompacta para a memória principal. Então descompacta um pequeno trecho do sistema operacional, ele leva para a memória RAM. E em seguida faz leitura dos dispositivos de armazenamento de acordo com a ordem de inicialização que foi configurada na CMOS. Então, se foi configurada primeiro para ler o HD ou primeiro para ler o CD, ele vai de acordo com a sequência de inicialização configurada no boot. Se existe um sistema operacional instalado naquele dispositivo, no primeiro setor, esse primeiro setor a gente chama de MBR, que é o Master Boot Record, é nele que vai estar os primeiros 512 bytes do setor os primeiros 512 bytes do sistema operacional que vão dar início ao carregamento desse sistema. Depois que a gente passa por esse processo, aí o processador entra em cena e ele termina de carregar o sistema operacional e ele que vai inicializar o computador com o sistema operacional e aí disponibilizar para você utilizar. Algumas pessoas têm mania de atualizar a BIOS, tá? E aí eu deixo uma pergunta: quando que é recomendável você atualizar a BIOS? Atualizar a BIOS é um processo muito perigoso. Por quê? Porque se na hora que você estiver atualizando o firmware da BIOS, a energia acabar ou por algum motivo o computador falhar, você vai inviabilizar a sua placa-mãe. Porque daí, se você tem um problema na BIOS, você inviabiliza a sua placa-mãe. Tem como arrumar? Você teria que regravar a BIOS, aí fica mais caro que comprar outra placa-mãe. Mas em alguns casos a gente tem que atualizar ela. Por exemplo, a gente sabe que as placas-mães são definidas pelo soquete. Então aquele soquete atende uma família de processadores. Vamos supor que é lançado um novo processador que ainda não estava listado quando aquela placa-mãe foi lançada. Porém ele é do mesmo soquete que aquela placa-mãe. Então daí nesse caso a gente tem que atualizar o firmware da BIOS para ela poder atender esse novo processador, já que ele é destinado àquele soquete. Minha recomendação é só nesses casos. Enquanto está funcionando, tudo ok a sua BIOS, não se preocupe com a atualização de BIOS. Tá? Isso é um processo muito perigoso. Eu já vi placa-mãe sendo danificada de uma hora para outra com a atualização de BIOS. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima videoaula.